Bem, pessoal, estão me ouvindo? Sim, senhor. Uhum. Então, vamos continuar? Bem, a gente falou aqui a ideia básica que nós temos aí da contabilidade gerencial, análise horizontal e vertical, mas não vimos como calcula ainda, né? Mas, basicamente, pessoal, análise horizontal. Por que se chama horizontal? Porque ela vai avaliar o mesmo a mesma conta contábil em dois períodos diferentes ou mais. Poderia fazer análise de vários períodos, vários anos. Aqui, geralmente, no mínimo dois você tem que ter para fazer qual que é a variação de um período para outro. Mas você poderia fazer essa análise para vários anos, sem problema nenhum, porque aí você conseguiria ver até a evolução de cada índice ano a ano. Tá? Então, a gente já falou que, por causa da lei das SAs, a empresa é obrigada a ter dois balanços, o balanço do ano e o balanço do ano imediatamente anterior, tá? Ela tem que ter dois períodos. E vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui o ativo e o passivo, eu tenho o ano mais antigo, o ano 1, o ano mais atual, o ano 2, tá? Em que eu tenho vários dados da empresa. Então, reparem que o ativo tem que bater com o passivo. Tá? Outra coisa, eu tenho o demonstrativo de resultado, que também tem valores. Tá? E como que a gente faz para calcular? É um cálculo muito complicado, tá? Que é o seguinte, na análise horizontal, eu vou verificar o quanto cresceu ou diminuiu a conta do ano mais antigo para o ano mais atual, tá? O ano mais recente. Eu vou pegar o valor do ano mais recente menos o valor do ano mais antigo dividido pelo valor do ano mais antigo, vezes 100, eu tenho isso em forma percentual. Essa é a análise horizontal. Em outras palavras, pessoal, eu vou pegar aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Caixa. Aumentou ou diminuiu o caixa? Dá para ver que do ano 1 para o ano 2 ele aumentou. Mas aumentou de quantos por cento? Se eu pego 199 menos 127 e o resultado divide por 127, eu tenho quanto que ele cresceu do ano 1 para o ano 2. Qual que é o crescimento percentual? Que foi 56,7. Isso daí, pessoal, com o Excel, ficou facinho de calcular. Você calcula isso. Aliás, o Excel calcula. Você só monta a fórmula. Se você montar a fórmula certinho, você não tem trabalho quase que nenhum. É muito fácil de calcular. E você vai fazer isso de todas as contas, inclusive dos totais, total do ativo, circulante, total do permanente, total do ativo. Então eu estou vendo aqui uma coisa aqui, olha que interessante. Essa empresa aqui, o seu ativo e o seu passivo cresceram 25% de um ano para outro. Ela teve um crescimento de 25% na empresa. Eu faço isso também com o demonstrativo de resultado. Demonstrativo de resultado. Eu vejo algumas coisas do tipo: olha, o tamanho da empresa cresceu 25%. Suas vendas brutas cresceram 42%. Mas o imposto cresceu 162%. Foi desproporcional o crescimento do imposto em relação às vendas. Tá? Ou ele estava devendo alguma coisa de anos anteriores e teve que pagar, tá? Ou teve algum problema aqui, porque deveria ter sido mais ou menos proporcional esse aumento de receita de vendas com o aumento de imposto. Está muito estranho esse número. Tá vendo? Vocês começam já a pegar coisa. Então, por conta desse aumento de imposto muito grande, as vendas líquidas não aumentou tanto quanto as vendas brutas. Enquanto as vendas brutas aumentou 42, a venda líquida aumentou só 27. Por quê?
Porque ela teve que pagar muito imposto. Seus impostos aumentaram enormemente. Às vezes, pode ter acontecido de ter perdido algum incentivo fiscal, ou ter mudado imposto, ou pago impostos em atraso. Não dá para saber aqui. Como que eu saberia isso? Nas notas explicativas. Nas notas explicativas, teria que explicar por que aumentou desproporcionalmente o imposto. Tá? Então, vocês acham isso nas notas explicativas. Pois bem, tem um monte de aumento, por exemplo, a despesa de venda aumentou 140%, só que o valor, como é um valor pequeno, não é esse o grande problema, o valor é pequeno, tá? Agora, aqui já é um valor substancial, aqui eu tenho que ver porque que aumentou 162%. Tá? No final, o lucro aumentou 11%. Olha só, a empresa ela cresceu em estrutura 25%. Suas vendas cresceram brutas, cresceram 42%. As vendas líquidas, 27%. E o lucro no final só 11%. Então, ela fez um esforço brutal de crescimento, cresceu, só que o lucro não cresceu muita coisa, não. Pode ser que ela tenha crescido aqui muito por conta de descontos que ela forneceu, ela fez uma série de descontos para capturar cliente, ou seja, vendeu muito, trabalhou muito, mas não teve muito lucro, porque ela deu muito desconto. Pode ter acontecido isso, tá? Talvez tenha alguma informação desse tipo nas notas explicativas. Ou os analistas de mercado, eles vão ver a empresa, vão visitar a empresa, eles vão conhecer essa empresa como funciona, vão falar com os concorrentes da empresa, e eles acabam descobrindo isso. Por exemplo, que planos de incentivo para venda, promoções, tudo isso daí impacta no resultado, mas também aumenta as vendas. Pode ser que tivesse no projeto deles, olha, nós queremos crescer 11% no lucro, só que eu vou lançar, para conseguir crescer esses 11%, vou fazer uma promoção monstro, vender muito mais barato, vou vender muito, mas não vou ter tanto lucro, mas vou ter um lucro 11% maior do que eu tive no outro ano. Pode ser que seja uma decisão política também. Tá? Como que eu sei isso daí? Os analistas de mercados, eles vão com uma lista de perguntas na empresa. Existe um profissional nas empresas que estão na bolsa, que é relações com o mercado. É um profissional que ganha muito bem. O cara ele é especialista, geralmente em contabilidade, mas ele também é especialista em marketing, fala várias línguas, é um profissional assim caríssimo, é um profissional caro, é um dos caras que custa caro para a empresa. Por quê? Porque ele está falando com acionistas lá de Nova York, está falando com acionista aqui do Brasil, ele está falando com fundos de investimentos internacionais que querem comprar ações da empresa. É o cara, e ele tem que saber a contabilidade da empresa de cabo a rabo. Eles não vão chamar o contador para explicar por que está dando essa diferença. Quem tem que falar isso, quem tem que saber isso, é o RP, né? As relações públicas, as relações com o mercado. Esse cara tem que saber por quê. Então, ele é o primeiro a analisar na empresa, antes de sair esse balanço, ele é o primeiro a analisar, ele participa das reuniões da diretoria para discutir por que deu esse número, o que aconteceu, porque ele tem que saber o que ele pode explicar para o mercado. Tá? O analista de mercado, ele vai buscar essas informações, ele vai conversar se foi proposital, se teve isso, e ele vai ver os concorrentes também, é aquilo que eu falei. A análise, ela tem que ser comparativa. Eu vou comparar essa análise horizontal aqui, dessa empresa X, com um concorrente grande, um concorrente muito parecido. Se eu estiver fazendo do Pão de Açúcar, eu vou avaliar o Carrefour. O que aconteceu com o Carrefour? É o grande concorrente. Tá? Então,
Aconteceu a mesma coisa? Aumentou, diminuiu? Por quê? Se aumentou, será que ele roubou cliente do concorrente? Será que os dois cresceram? Se os dois cresceram, pode ser que teve um crescimento do mercado. Se um cresceu, o outro diminuiu, ele roubou clientes do mercado. Ele roubou clientes do... Tá? Então, você começa a ter esse tipo de sensibilidade, esse tipo de análise, tá, pessoal? Um analista ele vai analisar isso daí. Ele vai ver aqui se o que aconteceu com o ativo permanente, se houve compra de permanente. Olha aqui, está diminuindo o ativo permanente, instalações. Significa o seguinte, está ocorrendo depreciação e não se comprou nada. O que está acontecendo? Os equipamentos, máquinas, veículos estão ficando velhos. Isso é ruim. Deveria ter uma certa reposição, uma porcentagem de reposição desses equipamentos. Por quê? Se todos ficarem depreciados totalmente daqui 4, 5 anos, a produção vai ser muito ruim. A produção vai ser muito cara. Tá? O custo de produção vai ser muito caro, porque ele vai gastar muito com manutenção, vai ter perda de produtividade. É ruim. Então, o analista vai verificar isso daqui, ó, está caindo 10% o permanente. Não, estoque está caindo, estoque de produto acabado, sinal que ele está vendendo mais. Em compensação, o estoque de matéria-prima está subindo. São tudo perguntas. Ele vai fazer todas essas perguntas por relações com o mercado. Por que subiu o estoque de produto acabado? Por que isso caiu? Aliás, por que subiu o estoque de matéria-prima? Por que caiu o estoque de produto acabado? O que vocês fizeram com esse produto acabado? Tá? Suposição. Venderam mais, que influiu aqui nessa venda, deve ter feito uma oferta, tá? Um plano de venda, uma liquidação, conseguiram vender, diminuíram o seu estoque, venderam mais, mas como fizeram uma liquidação, não tiveram tanto lucro assim. Suposição minha. Eu tenho que agora comprovar isso. Não adianta também ficar só na suposição. Mas é o que está aparecendo. Tá? Eu teria que ir lá conversar com as relações públicas. Vem cá, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Geralmente eles vão com uma listinha de perguntas. Muitas vezes, em relação com o mercado, ele faz uma entrevista coletiva, porque ele sabe que todo mundo vai perguntar a mesma coisa, para não ter que responder 40 vezes a mesma coisa. Ele marca uma entrevista coletiva, e ele dá uma entrevista coletiva para os analistas, tá? Se ele não tem que falar tudo a mesma coisa, mesmo assim ele consegue atender. Ele atende todo mundo. A conta é uma conta muito simples. Se vocês colocarem no Excel ainda, é mais simples ainda. Eu vou querer que vocês façam isso nas planilhinhas Excel que tem aí. Professor, na minha planilha não tem em contas a receber o ano 2 ou o ano 1. Se não tem, não tem problema. Não faça a conta para aquela conta contábil. Não precisa fazer aquela conta. Não dá para dividir por zero, não vai dar um número aqui, um div zero. Não, não tem sentido isso. Não precisa fazer das contas contábeis que não tem um número. Tudo bem? Beleza, senhor. Bem, então, análise horizontal é isso. Eu faço do ativo, eu faço do passivo e faço da demonstração de resultado também. Tá? Então, eu vejo qual foi o crescimento ou diminuição de cada uma delas. Posso fazer alguma série de suposições. Uma outra coisa, eu comparo isso, às vezes, com o crescimento da economia ou com o decrescimento da economia. Por exemplo, esse ano se espera que a economia caia 5%. Se eu pegar um balanço de uma empresa que o total do ativo, o total do passivo, o total de vendas, o lucro líquido caiu 5%, eu vou falar o seguinte: está de acordo com o esperado pela economia. A economia trabalhou 5% a menos. Então, se espera que
Como a economia é a média do mercado, se espera que todas as empresas caiam nessa faixa, 5%. Outra coisa que também te leva em consideração, às vezes, pessoal, é a inflação. Se teve uma inflação de 10%, vamos imaginar que tem aqui uma inflação de 10%. A grosso modo, a conta é conta de matemática financeira, mas eu vou fazer de cabeça aqui. Não aumentou 25%, aumentou só 15%, porque 10% foi inflação. Então, aumentou só 15%. E aqui, o aumento no lucro foi só de 1%, a grosso modo. Não foi de 11%. Por quê? Porque teve uma inflação. Então, você tem que avaliar também se teve inflação de um ano para outro. Por quê? Porque essa inflação influencia nisso. Vai influenciar nisso tudo. Bem, essa é a análise horizontal. Análise vertical, pessoal, eu vou fazer ela em relação aos totais, ao total do ativo, ao total do passivo e à receita líquida, não é a receita bruta, a receita líquida, que é o meu 100%. Tá? Então, esse vai ser a minha base. É uma conta ainda mais simples. Eu vou pegar o valor da conta sobre o valor do total. Então, o valor do caixa dividido pelo valor do ativo total e multiplico por 100. Então, eu consigo calcular isso também de forma muito simples, né? Faço isso, inclusive, para os grupos, né, que é o total do ativo circulante, passivo circulante, tudo mais. E olha aí o exemplo. A minha base é 620, que é o total do ativo. 620 por 620 dá 100%. Tudo bem. Mas, por exemplo, esse 199 dividido por 620 dá 32%. Eu vou estranhar. Poxa, 32% do dinheiro da empresa está no caixa? Estranho. Será que essa empresa trabalha só com dinheiro vivo? Muito estranho. 26% está no banco, consegue receber 15%, estoque 3%, matéria-prima quase 5%, total 82% no circulante. E 17,4% no permanente, sendo que a maioria são imóveis, instalações, né? No passivo, nós temos aqui fornecedores com 11, 4 impostos a pagar, 5. O grosso do passivo é o capital próprio, é o capital que os acionistas colocaram na empresa, 64%, tá? Dando um total de 100. O DRE. O DRE é que vocês têm que tomar cuidado, tá, pessoal? A minha base não é a receita de venda bruta, é a receita de venda líquida. Todos os cálculos são feitos à base da receita de vendas líquidas, tá? Então, dá 126, dá mais do que 100%. Por quê? Porque aqui deve ter os impostos aqui dentro. Então, 126, tudo bem? 100% é a minha receita líquida. E eu vejo qual que é a distribuição de, basicamente, despesas, tá? Vejo que 62% da minha venda é CPV. Eu gasto com o custo do produto 62%. E o resto é para despesa administrativa, despesas financeiras, despesas de vendas. Meu imposto é de 5% da venda. E meu lucro final é 12% da venda. Tá? Venda líquida. Na realidade, aqui, esses 12%, esses 19% e esses 38%, eles vão formar um índice que nós vamos ver nas próximas aulas, que é os índices de rentabilidade. Tá? É a margem de lucro bruta, margem de lucro operacional e margem de lucro líquida. Tá? Que é exatamente essa conta que a gente acabou de fazer aqui.
Bem, pessoal, essa que é a ideia da análise horizontal e vertical. Isso daqui é tão baba que eu não vou resolver, vocês vão fazer, tá? E eu quero que vocês façam do 1 ao 5. Tá ok? Análise horizontal e vertical. É muito tranquilo de fazer. Depois que vocês fazem o primeiro, fica ainda mais fácil, né? E é isso aí. Perguntas? Vou. Se ninguém tem perguntas, pessoal. Professor. Fala. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Então, coloquem a presença, Professor, por favor, fala. na verdade, a minha dúvida não é sobre a aula. Eu queria saber se a gente consegue fazer aquela revisão da prova que eu tinha comentado com o senhor na segunda-feira. É que eu estou bem enrolado antes da aula por conta do meu estágio, e aí eu não sei se a gente vai acabar encontrando um horário que dê para mim e para o senhor. Será que a gente Esse que é o consegue ver isso problema. agora? Não, eu tenho que procurar. O problema é que a sua prova está em algum arquivo zipado aqui na minha máquina, que eu preciso procurar onde que está. Uhum. Tá? Então, Mas isso que a gente complica. consegue fazer isso depois de alguma aula, na semana que vem? Pode ser depois da aula da segunda ou da aula... É que segunda a gente termina bem em cima da aula seguinte, né? Pode ser, se for tranquilo para o senhor, na quarta-feira que vem, logo que o senhor terminar de dar a matéria? Para mim seria mais tranquilo na quinta. Na quinta? Por quê? Porque Mas aí em que na horário? quarta-feira, entre esse horário e a próxima aula, que eu vou dar daqui um pouquinho, eu vou ter aí uns 30 minutos, 30 e poucos minutos, que é o que eu uso justamente para jantar. Por quê? Porque hoje eu tô desde as 2 da tarde, tá? Em reunião ou em aula. Então, não tive a Ah, não, oportunidade de comer tranquilo. nada até agora. E quarta-feira é sempre assim. Quarta-feira eu tenho reuniões durante o período da tarde, tá? Eu tenho aquela PI, que é às 5h45, e aí já começa essa aula e eu não tenho tempo, não dá para comer. Sim, sim, não, eu entendo, eu entendo. O senhor prefere fazer na quinta-feira, então? Vamos tentar fazer na quinta-feira. Tenta entrar tentar entrar em contato comigo na quinta-feira, pode ser amanhã, tá? Mas nesse horário, aliás, um pouco antes, no horário da primeira aula, porque eu não tenho a primeira aula da quinta-feira, tá? Por mim pode ser, por mim não tem esse problema. Que também, assim, vai consumir um pouco da minha aula na quinta, mas é rápido, né? Acho que a gente não demora Espero mais que que 15 sim, minutos para falar espero sobre que isso. sim, tá? Eu só queria Aí, ver mesmo qual foram os meus erros na prova. tá bom. Beleza? Aí o senhor prefere que eu te mande um e-mail, então? Ou amanhã? Ou como que a gente entraria em contato amanhã? Ah, Carlos, liga para o meu celular Tá e, bom. O senhor quer que eu ligue ou quer que eu mande um não WhatsApp? adianta mandar mensagem, porque eu não vou ver a mensagem, tá? É mais fácil você dar uma ligada. Pode ligar pelo WhatsApp, mas você dá uma ligada para me lembrar, assim, uma meia hora antes, alguma coisa assim, tá? Se eu tiver Beleza. dando aula, ou tiver, não dando aula, mas se eu tiver com alguma turma de TCC, porque o pessoal também aproveita esse horário para me procurar, o TCC, tá? Então aí eu te falo, ó, tô com o pessoal de TCC, mas se não, a gente vê. Tá. O senhor quer que eu ligue então amanhã umas 7? Pode ser, pode ser. Beleza, então. Amanhã às 7 horas eu dou uma ligada pro senhor. Tá combinado. Eu não sei se o senhor já quiser ver essa questão do arquivo, se o senhor Eu quiser o vou. meu tio.
É Carlos. Você botou. É Carlos Alberto Pereira. Tá. Me manda pro WhatsApp aqui isso daí. Depois, Tá, como eu vou jantar agora, daqui um pouco já vou começar a segunda aula, nem vai dar tempo de procurar. Mas me manda aí depois das 11 eu dou uma procurada. beleza, eu vou mandar aqui para o senhor, então. Tá bom. Beleza, professor. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Professor? Oi, Ah, tudo bom? tudo? Fala. Beleza. Professor, eu te mandei um e-mail, se eu não me engano, na segunda-feira, logo depois da nossa aula, sobre o assunto da aula passada, que a gente, na verdade, estava corrigindo o exercício 5, sobre o imposto de renda. Sim. E, Isso, e aí eu terminei de fazer todos os exercícios, mas só que ele deu algum problema, porque assim, ele bateu todos os valores, tanto no DRE quanto ali no ativo, no passivo e naquela parte mais detalhada também do banco e do caixa, né? hum, Mas só que a planilha ficou vermelha. Aí eu não sei se foi algum lançamento pode ter específico. acontecido alguma coisa. Se você fez algum lançamento em que você calculou porcentagem, tá? Porcentagem para dividendo ou para imposto de renda, pode ser que tenha uma segunda, terceira casa decimal. Então, aumenta o número de casa decimal só desse número que você fez a porcentagem e vê se tem isso daí. Se aconteceu isso, você ajusta a contrapartida, porque a contrapartida deve estar sem a casa decimal, entendeu? Ah, tá. Entendi, tá. Aí na Então diferença de centavos, ele não fecha. Ah, tá, entendi. Tem que ser certinho mesmo, né? Certinho Senão, mesmo. Até no centavo, senão não bate. entendi. Não, tá bom, então eu vou verificar isso aí, porque eu achei bem estranho, né? Bateu literalmente tudo, mas só que ficou vermelho. Eu até refiz de novo, eu falei, não sei, vai que foi algum lançamento específico, mas beleza. Tá ok, então? Ok, ok, senhor, obrigado, viu? Tá, joia. Então é isso aí. Bem, pessoal, Boa todo noite, senhor, mundo. até Boa mais. noite, pessoal. Todo mundo deu presente aqui? Deu. Então, acho que dá para a gente fechar já essa aula. Tchau, tchau, pessoal.